Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje, nós daremos continuidade à nossa série sobre mulheres da Bíblia e nós falaremos sobre uma mulher que não é muito conhecida, mas que é muito importante na história e na narrativa, até mesmo do nascimento de Jesus. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Antes da gente começar, de fato, vou fazer aqui uma ressalva de que, gente, se o áudio não estiver muito bom, me desculpem, mas aqui hoje eu tive que dar uma improvisada aqui, mas era tudo certo, se Deus quiser. Para começarmos a falar sobre a vida dessa mulher, quero ler com vocês lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7, que vai dizer assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então, acredito que vocês já tenham decifrado, quem é a mulher que nós iremos falar hoje, que é Isabel. Isabel, para aqueles que não sabem, ela gerou João Batista, e a gente já começa a falar sobre o fato de que ela gerou esse personagem tão importante na narrativa bíblica que precedeu Jesus e era aquela voz que clamava no deserto: arrependam-se, pois o reino dos céus é vindouro, porque o reino dos céus está à porta, digamos assim. Era ele quem clamava no deserto para que o povo se arrependesse. E uma das características da vida dessa mulher, que foi transmitida até ao seu filho, e creio eu também por educação que essa mulher deu a ele, é claro que também na direção do Espírito Santo e tudo mais, mas era de que ela era fiel a Deus. E isso pode ser mostrado até mesmo nessa passagem introdutória que eu li, e também já explicando aqui que a vida de Isabel, de modo geral, mais ou menos, a narrativa em que ela mais é apresentada é nessa narrativa do segundo capítulo do livro de Lucas. Então, caso você esteja curioso aí para conhecer mais sobre essa história, é só ir nesses capítulos que você vai encontrar sobre a história, sobre a narrativa em que essa mulher está envolvida. Mas essa mulher, ela era fiel ao Senhor. Como eu disse, isso pode ser encontrado no versículo que eu li na introdução. Por quê? Porque a gente encontra a vida de uma mulher em que ela era estéril, ela não conseguia gerar filhos, até porque não apenas devido à esterilidade dela, mas também devido à idade avançada de que ela e seu marido Zacarias tinham. Mas apesar disso, apesar da dor de não ser mãe, porque ainda mais naquele tempo a maternidade era algo muito valorizado na sociedade. Ser mãe continua sendo, mas naquela época era super valorizado. Era algo que todas as mulheres tinham o desejo de ser, ou a maioria delas. E Isabel era uma dessas mulheres, mas esse desejo não conseguia ser realizado de forma natural, digamos assim. Mas, como que para Deus nada é impossível, a vida dessa mulher, ou melhor, na vida dessa mulher, através da vida dessa mulher, Deus fez com que João Batista tornasse a existir, que João Batista viesse ao mundo. Então, essa mulher a gente encontra que ela vivia uma vida de fidelidade ao Senhor, ela era temente a Deus. A própria Escritura vai dizer isso, como já foi lido. Então, isso significa que ela não servia ao Senhor por barganha, ela não servia a Deus por aquilo que Ele poderia dar a ela, mas ela conhecia o seu Senhor, ela conhecia aquele ao qual a havia chamado e ela era fiel a Ele por quem Ele era. E uma outra característica sobre essa mulher é que ela era considerada justa diante de Deus. Então ela fazia aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, ela era obediente, a própria palavra diz isso, de que ela servia a Deus de modo irrepreensível. Então ela era realmente fiel às ordenanças do Senhor. E uma prova disso, de que o seu coração ele era alinhado a Deus, ele era conforme os mandamentos do Senhor, de que ela se alegrou com a gravidez de Maria.
ela e Maria eram parentes. E olha só, as circunstâncias de Maria eram ainda mais impossíveis do que as dela, se é que eu posso dizer assim. Porque Maria, ela nunca havia tido nenhuma relação sexual. Maria, ela era virgem e o Espírito Santo havia implantado dentro do ventre dela a semente que era, né, que se tornou Cristo, que veio a se tornar Cristo, que veio ao mundo, o Salvador das nossas almas. E ainda de que talvez o milagre dela fosse maior do que a própria Isabel estivesse vivendo, que é o milagre de ter filhos ainda sendo estéril, apesar da esterilidade, ela se alegrou com Maria nessa situação. Prova disso é que em Lucas, no mesmo capítulo, em 42, no versículo 42, está escrito: em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Então isso mostra que ela ficou alegre, né? Então ela não ficou triste, ela não ficou zangada, ela não sentiu inveja, muito pelo contrário. Ela se alegrou, ela regozijou junto de Maria. Ela poderia, talvez, se o coração dela não fosse alinhado ao Senhor, sentir inveja de Maria por aquilo que ela estava vivendo. Porque talvez, imagine se ela... E olha como isso é interessante de se pensar. Quando a gente olha nos frutos da carne, a gente encontra inveja. A inveja é um fruto da carne. Então, se Maria, ou melhor, se Isabel fosse uma mulher que andasse segundo as obras da carne, que andasse segundo as concupiscências da carne, ela talvez sentiria inveja de Maria, porque aquele momento de gravidez deveria ser só dela, esse sentimento de exclusividade. Contudo, Isabel não tinha esse sentimento em seu coração, porque ela era cheia do Espírito Santo, porque ela andava segundo as obras do Espírito, né? Do fruto do Espírito é o amor, é a alegria, entende? Então aqui a gente encontra mais uma prova de que Isabel ela andava segundo o coração de Deus, ela andava segundo o Espírito Santo. Isabel era uma mulher de Deus e que Deus escolheu para trazer João Batista ao mundo. Eu espero que você tenha gostado e sido edificado por esse conteúdo. Se você foi, não esquece de compartilhar com mais alguém e acessar também o nosso Instagram, @apalavradoevangelho_. A gente sempre está postando um conteúdo por lá e eu gostaria muito que você seguisse a gente naquela rede social também. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e até a próxima semana, até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.